Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. Hoje a gente vai estar comentando sobre a inteligência artificial. Bom, eu gosto muito de inteligência artificial, acho muito divertido utilizar esses programas e inclusive eu gosto bastante da tecnologia no geral. A tecnologia de inteligência artificial tá absurda hoje em dia, inclusive você tem placas de vídeo da Nvidia utilizando uma tecnologia chamada DLSS, que para quem não sabe é a tecnologia do futuro aí, que basicamente faz com que o seu jogo ele seja renderizado, tipo, numa resolução bem menor, e aí a inteligência artificial escalona esse vídeo para, sei lá, 4K, e ele preenche as coisas ou arruma as imagens em tempo real para parecer com o que deveria ser normalmente, sabe? Mas não só isso, o DLSS tá num nível, tipo, a última versão do DLSS, e esse vídeo não é patrocinado pela Nvidia, gostaria, mas não é, que eles colocam assim, o seu jogo ele é renderizado a 30 frames só, e aí ele roda a 60, por quê? Porque 30 frames é o que renderizou de verdade, e os outros 30 frames foram criados por inteligência artificial. Então você em tempo real tá vendo a imagem fluida e metade daquilo que você está vendo ali foi criado por uma inteligência artificial. Aquilo de fato não existe, aquilo é um negócio que simplesmente surgiu. Só que muita gente não sabe como funciona a inteligência artificial. Muita gente tem assim uma imagem da inteligência artificial, inclusive me pediram muito para falar sobre o ChatGPT, inclusive um grande salve aí, Marp. E o ChatGPT ele utiliza a inteligência artificial como qualquer outro bot, assim como o próprio Midjourney, utilizado para fazer imagens e outras coisas mais. Mas nesse caso especificamente, vocês têm que entender uma coisa muito importante. Parece maravilhoso a ideia de que, por exemplo, você vai ter um bot que vai fazer a prova do Enem, ou você tem um bot hoje em dia que ele simplesmente pode escrever uma redação para você, ou você tem um bot que vai fazer um desenho, uma thumbnail, alguma coisa do tipo. Essas coisas de inteligência artificial, elas servem muito para você retocar coisas ou para você fazer correções. Por exemplo, pode ser que em algum momento do futuro a gente tenha um bot de inteligência artificial que ele faça a correção do seu texto. Então, por exemplo, você escreveu um texto gigante, em vez de você ter que revisar esse texto, o bot ele passa mudando as palavras e resolvendo os problemas que você criou. Seja falha de concordância, erro de português, falta de pontuação e outras coisas mais. Os bots eles podem interpretar e entender esses padrões e replicar esses padrões. Então, a inteligência artificial é mais ou menos isso, é uma mão na roda para facilitar e automatizar as coisas que a gente já faz. Pensa assim, imagina que o ventilador antigamente, você tinha que ficar abanando a pessoa, porque ela estava morrendo de calor e não tinha ventilador. O ventilador é o quê? É uma automatização desse processo. Então as pás giram e tem um motorzinho ali elétrico, né, que você liga e ele começa a ventilar e você fica fresco, basicamente. Isso é automatização, e a inteligência artificial é a automatização de muitos dos processos que a gente faz que são repetitivos. Só que é muito importante interpretar que inteligência artificial, embora tenha o nome de inteligência, na verdade não é nada mais do que padrões. E a gente segue muitos padrões na nossa vida, né? E para falar sobre o ChatGPT, eu vou citar aqui a Livraria de Babel. A Livraria de Babel é um conto, um livro de um argentino, se eu não me engano, eu não lembro exatamente, peço perdão, eu gosto bastante, mas já faz tantos anos que eu vi isso, clã, já vai fazer mais de 6 ou 7 anos, talvez até mais. E a Livraria de Babel é um conto onde, tipo, nessa livraria teria todos os livros contando todas as histórias possíveis que poderiam existir. Então, na Livraria de Babel você poderia entrar nela, pegar um livro que conta a sua história de vida inteira, do seu nascimento até a sua morte. Então eu poderia, através da Livraria de Babel, ler essas histórias e saber como foi a minha vida. Eu poderia ver outras histórias também, porque a vida é um conjunto de padrões também. Então esses padrões eles podem ser previsíveis ou não, dependendo da situação. Você pode escrever uma história de como vai ser o seu final de vida a partir de agora. Sei lá, você saiu na rua e foi atropelado, ou você saiu na rua, encontrou o amor da sua vida, se casou e viveu a vida feliz, entendeu? Então você pode criar esses padrões na sua cabeça. E a inteligência artificial é nada mais do que isso. Ela pega todos esses padrões e ela analisa todos esses padrões e começa a escrever ou replicar eles de uma maneira que fique fácil pra gente entender. E uma coisa interessante sobre inteligência artificial, né, é que existe de fato a Livraria de Babel, e lá na Livraria de Babel tem o roteiro desse vídeo inteiro. Eu não terminei de fazer o vídeo ainda, eu ainda estou falando com vocês. E eu não estou usando o roteiro também, mas se você for na Livraria de Babel, um site aqui na internet que é Babel Library, você pode ter acesso lá ao roteiro completo
completo, porque lá eles usam um algoritmo que coloca todas as combinações de palavras possíveis milhares e milhares de vezes. Então, em alguma dessas combinações de palavras que existem lá, que são todas as possíveis, são milhões de combinações, existe uma combinação que provavelmente é um livro completo da minha vida, onde conta tudo o que aconteceu através da aleatoriedade, visto que, tipo, o alfabeto é finito, então as palavras que a gente usa também são finitas, e você colocar elas nos padrões ali aleatórios vai simplesmente fazer com que coisas que não aconteceram possam ter acontecido. Por exemplo, você está em dúvida se você vai para algum lugar ou não, você pode escrever isso lá na livraria de Babel e você ter a resposta, entendeu? Através da livraria de Babel. Não que eu acho que isso deva fazer diferença, visto que são só padrões, entendeu? E a inteligência artificial segue esses padrões. Então, muita gente acha que a inteligência artificial é arte. Inclusive, a galera do NFT abraçou a inteligência artificial de uma maneira absurda. Eu, cara, sinceramente, quando vi o NFT, eu falei, cara, essa tecnologia é incrível. Por quê? Porque a gente poderia abandonar o cartório. O cartório não é nada mais do que o NFT. Só que imagina você poder ter um cartório digital. Por mim, eles inventavam o NFT do Estado mesmo, foda-se, bota lá as coisas de NFT do cartório, e aí a gente não precisa mais ficar gastando dinheiro com cartório, indo no cartório, resolvendo o problema com cartório, que é uma merda, demora pra caramba. Se você não teve problemas com cartório na sua vida ainda, então diga-se que é uma pessoa muito privilegiada, mas a tendência é que você tenha problema com o cartório em algum momento, e quando você for no atendimento do cartório, você vai odiar ele permanentemente. Mas a questão é, o NFT basicamente poderia cancelar, né, a existência do cartório, mas no final o NFT virou o quê? Virou meme. Ah, as figurinhas do macaco lá, pronto, era isso que era o NFT, e o Ronaldo Gato Galáctico falando de NFT o tempo inteiro. O NFT foi um grande golpe. Não adianta você falar que o NFT não foi um golpe. Ele foi um grande golpe, sim. Muita gente esperta ganhou dinheiro pra caralho com o NFT. Muita gente abusou de outras pessoas com o NFT, porque estava sendo propagandeado que o NFT era o grande próximo investimento, que nem o Bitcoin. Muita gente falava, não, porque o Bitcoin há, sei lá, tanto tempo valia 50 centavos, e hoje o Bitcoin vale milhões e milhões, sabe? Não, não é tanto, né? Tipo, 250 mil. Mas é bastante dinheiro mesmo assim, né? Então muita gente comprou NFT achando, pô, eu vou comprar esse macaco aqui, daqui 3 meses eu vou estar com um quadrúplo de dinheiro. E isso aumentou o dinheiro de muita gente no começo, principalmente dos jogos NFT. Mas agora, mano, acabou, mano. Só os pilantras lá entraram, ganharam uma grana violeta, saíram do NFT e agora estão aí fazendo coach e essas paradas aí, vendendo e investindo agora na inteligência artificial. Então você vê que eles sempre estão tentando, sabe, pular de um barco pro outro, coisa do tipo, aproveitar que muitos deles têm um alcance muito grande na internet. E eu sei que eu tô sendo muito crítico a NFT, mas essa galera estragou o NFT pra mim e agora tá estragando as inteligências artificiais, falando que, porque é artista digital. Primeiro que, como pra você fazer arte, você tem que criar algo, você tem que pegar e fazer algo do zero. Só que a inteligência artificial, como eu acabei de explicar pra vocês, ela não cria nada, ela pega padrões. Então, pra ter esses padrões, você tem que mandar imagens pra inteligência artificial. Perfeito até aqui? E o que acontece com a inteligência artificial é que ela utiliza um banco de várias imagens aí do Google, só que essas imagens são imagens de outros artistas, e esses artistas não tiveram permissão, tipo, não pediram pra eles pra colocar na inteligência artificial. E acontece que a inteligência artificial acaba replicando as suas artes e colocando até mesmo suas assinaturas nas artes digitais. Então, no final das contas, criar uma arte do zero digital não é criar uma arte do zero. É você pegar os padrões que já estão aí nas artes de outras pessoas e tentar replicar isso de alguma maneira. Mas uma coisa é certa, a gente está no futuro da inteligência artificial e isso é uma coisa que vai ser uma mão na roda para muitas coisas que a gente faz que vai ser mais automatizada. Poxa, eu posso fazer thumbnails com a inteligência artificial. Eu só peço aqui que ele faça uma thumbnail aqui de alguma coisa, ele vai lá e faz, entendeu? Então isso facilita muito a nossa vida e vai continuar melhorando. Mas não caia nessa dos caras do NFT, porque os caras do NFT já estão propagandeando a inteligência artificial como algo que ela realmente não é. O NFT não era aquela revolução que o pessoal ficava pagando. Não existe artista de inteligência artificial. Uma pessoa que escreve num prompt de comando ali para pegar e retocar uma imagem, ou refazer, ou juntar um padrão, não é um artista de verdade. Desculpa se essa é uma opinião polêmica, e eu acho meio triste pensar que isso é uma opinião polêmica, porque a arte em si é você se expressar. E ontem, numa discussão no Twitter, eu tava conversando com a Camille, e aí ela tava falando, né, sobre isso, e eu falei pra ela assim: a inteligência artificial ela pode criar algo, mas ela cria através da replicação dos padrões, né? E ela tava comentando que a gente também replica esses mesmos padrões quando a gente vai desenhar e fazer alguma coisa. Só que, imagina só, você tá na sala de aula, tem 30 alunos na sua sala de aula,
o professor escreveu algo e agora esses 30 alunos vão replicar isso nos seus cadernos. Cada um vai replicar de uma forma completamente diferente. Cada um vai ter ali um caderno único, não fungível, aproveitando NFT, para quem não sabe, NFT é isso, não fungível, que é algo único, que não tem réplica em lugar nenhum. Então, por mais que você tenha escrito a mesma coisa que está na parede, não adianta, não é a mesma coisa do seu aluno, do seu amiguinho. A sua letra é diferente. A sua letra, ela tem traços do seu comportamento, da sua personalidade e até mesmo, né, de genética. Caso você tenha alguma coisa aí de tremer, ou sei lá, alguma coisa de não conseguir segurar o lápis direito, vai refletir na sua escrita, no seu desenho, vai ser algo único e diferente, enquanto a inteligência artificial jamais vai conseguir trazer algo único e diferente. E é aí que entra o problema da inteligência artificial fazer arte, né? Ela não tem como criar do zero, ela não tem como criar algo único, fazer algo completamente diferente. As coisas que são utilizadas hoje são coisas, como eu disse para vocês, de artistas que criaram bancos de dados para que essas inteligências artificiais replicassem os seus trabalhos através, né, do sistema lá que eles usam, o Midjourney ou outros mais. E não é ruim, mas não é essa parada que a galera tá pintando não. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo, grande beijo, a gente se vê depois.